Our dear brothers and sisters, our dear friends, Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao devocional de Natal da Primeira Presidência. Expressamos sincera gratidão pela oportunidade de estarmos com vocês para lembrar e dar graças pelo nascimento, a vida e a missão de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O presidente Monson, que preside esta noite, pediu-me que dirigisse esta reunião. Expressamos nosso amor e os mais calorosos cumprimentos natalinos a cada um de vocês, onde quer que estejam. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon e a Orquestra da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Clay Christiansen ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando And the Glory of the Lord e a Glória do Senhor, do Messias de Handel. A primeira oração será então proferida pela irmã Carol M. Stephens, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Our Father in heaven, we are so Nosso amado grateful Pai Celestial, nós somos tão gratos por estarmos juntos esta noite para lembrarmos seu Filho e seu precioso presente para nós. Somos gratos pela presença do presidente Thomas S. Monson. Nós o amamos e o apoiamos.
e pelo presidente Uchtdorf. Nós agradecemos por aqueles que estão preparados para falar e pela música que nos é oferecida. Abençoa-nos com seu Espírito esta noite, das coisas que precisamos aprender, que precisamos ouvir, que nós precisamos nos tornar, que nós possamos nos encher com desejo pelo seu trabalho, pelo seu amado bênção para nós e por seu exemplo para cada um de nós, que nós possamos a cada dia nos tornar mais como seu Filho. E dizemos essas coisas humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. We will now be pleased to hear from Elder Richard J. Maines. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Richard M. J. Maines, da Presidência dos 70. Após o término de seu discurso, o coro cantará Still, Still, Still. A irmã Bonnie L. Oscarson, presidente-geral das moças, nos dirigirá a palavra logo após. Ela será seguida pelo coro, que cantará Erguei-vos cantando. Ouviremos então o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, e o coro cantará depois, Quando o Anjo Proclamou. Parece inevitável que a época de Natal evoque os mais ternos e amorosos sentimentos em relação ao Salvador e sua família terrena. A história do Natal é uma história de família. De fato, os relatos que temos do nascimento de Cristo no Novo Testamento, especialmente em Mateus e em Lucas, bem podem ser o mais bem documentado relato de história de família já feito. Não apenas há uma extensa e detalhada genealogia registrada, mas também em nenhum outro lugar em toda a literatura, tanto religiosa quanto secular, haja um relato mais terno e tocante de união familiar, sacrifício, amor e serviço. A história de Natal é a história de uma família que liga o céu e a terra. Cada membro da família terrena de Jesus, Maria, José e Jesus, é um sublime exemplo do presente de Natal de Deus para toda a humanidade. A história de Natal deve motivar-nos espiritualmente a imitar os atributos dessa sagrada família. Aquela família era unida em buscar a glória de Deus, unida em servir uns aos outros, unida no cumprimento da vontade de Deus e unida em sacrifício, obediência e amor. Aquela família sagrada nos mostra um padrão de atributos que, se imitados em nossa própria família, permitirá que desfrutemos as mesmas bênçãos de união e amor que eles desfrutavam. Vamos examinar, em primeiro lugar, os atributos de Maria. Maria foi escolhida a dedo por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. De todas as mulheres do mundo, o Pai Celestial escolheu uma mulher comum que morava na pequena cidade de Nazaré. Não era uma mulher de grande riqueza ou estatura, mas ela possuía os atributos de santidade, obediência, humildade e grande fé. Maria nos ensina a importância de confiar no Senhor. Sua fé em Deus foi colocada à prova quando um anjo do Senhor lhe informou que ela milagrosamente daria à luz o Salvador. E eu cito: "E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres." E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: "Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim."
E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Fim da citação. Maria entendeu sua verdadeira natureza divina e submeteu-se de boa vontade a seu especial papel materno. Encontrou alegria em ser obediente, pois declarou: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A magnífica fé exercida por Maria é demonstrada em sua reverente confiança no Pai Celestial. Ela encontrou muita alegria. E por isso ela disse que a alma engrandece ao Senhor e o espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A magnífica fé exercida por Maria é demonstrada em sua reverente confiança no Pai Celestial. Vamos examinar agora os atributos de José. José era um homem humilde e plenamente íntegro. E eu cito: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Fim da citação. Ora, como o homem natural reagiria a essa situação totalmente incomum? José reagiu com grande maturidade e integridade espirituais. O elder James E. Talmage, em seu livro Jesus o Cristo, compartilhou esta reflexão a respeito dessa situação muitíssimo incomum. Pela lei judaica, havia duas maneiras de anular um noivado: por julgamento público ou por acordo particular atestado por um documento escrito assinado na presença de testemunhas. José era um homem justo, rigoroso observador da lei, embora não um extremista severo. Ademais, amava Maria e evitaria que ela sofresse qualquer humilhação desnecessária, por maior que fosse sua própria mágoa e sofrimento. Pelo bem da noiva, temia a ideia de publicidade e, portanto, decidiu anular o esponsal tão secretamente quanto o permitia a lei. O desejo de José era o de liberar Maria secretamente de sua obrigação de casar-se. José tinha consideração pelo bem-estar dela e pela autoestima dela e queria protegê-la ao máximo. Enquanto José pensava em como proceder naquela delicada situação, isto foi o que aconteceu. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Pensem só em como o Pai Celestial confiava em José. Ele confiou que José criasse seu amado filho com amoroso carinho. Confiou que José protegeria tanto Jesus quanto Maria. José conquistou essa confiança por causa de sua humildade, sua paciência, sua obediência e sua disposição de cumprir a vontade do Senhor. Ele exibia todos os atributos porque, em primeiro lugar, era um homem de completa integridade.
Agora o exemplo de Jesus Cristo. Jesus cumpriu com perfeita obediência seu papel como Cristo. Ele nos oferece o exemplo de obediência, puro amor, sacrifício e lealdade ao plano de seu Pai Celestial. Seu exemplo de obediência é ilustrado ao submeter sua vontade à do Pai. Ele declarou aos nefitas: Eis que vos dei o meu evangelho, e este é o evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. Ele liderou o caminho fazendo a vontade do Pai, e a vontade do Pai era fazer com que seu Filho unigênito passasse por todos os desafios da vida que podemos vir a enfrentar e mais. O profeta Alma testificou: E ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie, e tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. Jesus Cristo também nos ajuda a entender o verdadeiro significado e a importância do amor, sendo o perfeito exemplo desse sagrado atributo e depois ordenando-nos a seguir seu exemplo. Em João 15, versículos de 10 a 13, lemos: Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tendo-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O puro amor que Jesus Cristo sente por nós, seus irmãos e irmãs, é exemplificado por meio de seu sacrifício. Mas em todas essas provações, Jesus demonstrou o perfeito exemplo de lealdade e submissão à vontade de seu Pai. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus Cristo era literalmente o Filho perfeito. Ele demonstrou com sucesso durante toda a sua vida todos os atributos celestiais de que necessitaremos imitar no final para alcançarmos nossa própria exaltação. E por fim, irmãos e irmãs, esta família sagrada, Jesus Cristo, Maria e José, forneceram um padrão para que nós possamos imitar e possamos voltar à presença de Deus no reino celestial. Vivendo estes atributos demonstrados por essa família diariamente, nós estaremos de fato celebrando o Natal em cada dia do ano. E entenderemos que é uma história de família que nos ensina como encontrar alegria nesta vida e na vindoura. Disso presto solene testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Merry Christmas, everyone. Feliz Natal a todos. Esta é uma época mágica do ano em que acontecem milagres, corações são abrandados e o puro amor de Cristo é sentido e vivenciado como em nenhuma outra época do ano. É quando comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus na carne. Vemos à nossa volta representações das humildes circunstâncias do nascimento de Jesus. Um estábulo para animais, uma bela e jovem virgem, um marido preocupado e compassivo e, acima de tudo, um pequenino bebê, diferente de qualquer outro desta terra. O presidente Gordon B. Hinckley citou certa vez E.T. Sullivan, que disse: "Quando Deus deseja realizar uma grande obra no mundo ou corrigir um grande mal, Ele age de maneira muito incomum. Não suscita terremotos, nem despeja raios e relâmpagos. Em vez disso, faz com que nasça um indefeso bebê. Depois, Deus espera. As maiores forças do mundo não são os terremotos, raios e relâmpagos. As maiores forças do mundo são os bebês." Observem a grande paciência que Deus, o Pai, tem ao permitir que seu plano para seus filhos se desenvolva. Esse Cristo menino era, sem dúvida, uma das maiores forças do mundo. Mas nasceu num estábulo simples com palha, numa manjedoura como berço. Por ele e por meio dele e dele, os mundos são e foram criados. E seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Mesmo assim, de acordo com a tradição, ele compartilhou seu local de nascimento com ovelhas e bois. Ele se tornaria o salvador de toda a humanidade, mas não havia lugar na estalagem para sua mãe gestante e seu ansioso marido. Ele é o redentor de todos nós, mas seus primeiros visitantes foram humildes pastores. Há muitas coisas que envolvem os eventos daquela ocasião para ponderar e refletir com assombro. Para mim, um dos maiores milagres da história de Natal é o amor que ela reflete. Primeiro, o amor que nosso Pai Celestial tem por seus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há o amor que o Salvador tem por todos nós individualmente. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. O amor de Deus foi descrito como uma espécie de amor mais sublime, nobre e forte e a maior alegria para a alma. Esse espírito de amor e carinho parece ser especialmente forte na época do Natal. Há poucos anos tinha uma filha morando na região de Washington, D.C. Ela estava numa reunião da Sociedade de Socorro, certa noite, na qual todos foram convidados a contar uma história da vida de seus antepassados. Ela ouviu uma irmã chamada Donna contar uma história que foi muito significativa para a sua família ao longo dos anos, envolvendo um simples ato de bondade demonstrado na época do Natal. Nossa filha ficou admirada ao ouvir o nome da pessoa que havia demonstrado bondade, que era seu próprio trisavô. Foi um momento tocante quando nossa filha e Donna compartilharam anotações depois e se deram conta de como seus antepassados tinham tocado a vida uns dos outros. Com a permissão de Donna, gostaria de contar parte de sua história. Aconteceu numa pequena cidade em Utah em dezembro de 1901. Ali morava uma família com uma mãe, um pai e 8 filhos. O ano havia sido difícil e um dos filhos estava com saúde debilitada, consumindo os recursos da família e a energia da mãe. Na véspera de Natal, a mãe disse aos filhos entusiasmados que o Papai Noel não viria naquele ano. Simplesmente ela não fora capaz de gerenciar o dinheiro ou energia para fazer coisa alguma para dar aos filhos no Natal. Os filhos mais velhos estavam ainda esperançosos e o filho mais velho começou a pendurar meias juntos à lareira. Porém, a mãe gentilmente lhe disse que Papai Noel não viria, mas o menino insistia que ela estaria enganada. Por fim, a mãe sugeriu que, em vez de pendurarem meias, eles pusessem um prato na mesa. Isso deu aos filhos certa certeza que receberiam algo e assim foram se deitar. Na manhã de Natal, as crianças todas acordaram, se vestiram e se dirigiram à sala de jantar para ver que presente tinham recebido. Em cada prato, encontraram picles de pepino,
Lágrimas de desapontamento encheram-lhe os olhos, e eles voltaram para seu quarto para que a mãe não os percebesse. A mãe notou e disse: crianças, eu não tinha mais nada e simplesmente não podia suportar a ideia de deixar seus pratos vazios. Porém, ela prosseguiu com coragem: temos muito pelo que ser gratos. O pai também disse que eles tinham sido realmente abençoados com muitas coisas, incluindo uma família amorosa, a melhora na saúde daqueles que tinham estado doentes e o alimento em suas mesas. O espírito deles se iluminou e quando começaram a comemorar o dia, o filho mais velho esbarrou na mesa e ficou admirado de encontrar uma moeda ao lado do seu prato. Ele estava convencido que Papai Noel tinha vindo e deixado a moeda. Ele vestiu seu casaco e saiu correndo para a rua. As lojas estavam fechadas, mas Jerry Stringham, que era dono da mercearia, por acaso morava ao lado de sua loja. O menino bateu em sua porta e pediu desculpas por incomodá-lo no dia de Natal, porém explicou que Papai Noel havia deixado uma moeda e ele esperava que o irmão Stringham abrisse a loja e lhe vendesse alguns doces para os pequeninos de sua casa. Jed respondeu: é claro que sim, venha comigo. Quando o menino voltou para casa carregando uma grande sacola de doces e explicou entusiasmado que irmão Stringham tinham pegado uma colher de cada bandeja, desde as bolachas até os melhores doces, ele lhe dera, dizendo: leve estes doces no valor da moeda para seus pequeninos e um pouco para você também. Era óbvio que Jed Stringham tinha sido muito generoso e dado muito mais do que valia a moeda. Havia muito mais para cada criança desfrutar. As crianças lembram que a mãe disse: Deus abençoe o irmão Stringham. O que ele fez não foi um imenso sacrifício e, na verdade, exigiu pouco esforço. Mas a história da moedinha milagrosa e dos doces do irmão Stringham significaram muito para aquela família, a ponto de ser registrada e contada e recontada na família de Donna por muitos anos. Às vezes, as pequenas coisas são as mais significativas. Quando nossa filha ouviu essa história, ela reconheceu o nome de Jed Stringham como sendo de seu trisavô e ficou tocada. Não apenas ele ter aberto sua loja, mas o coração com seu simples ato de bondade naquela memorável manhã. Nossa família nunca tinha ouvido aquela história antes e agora nós nos sentimos abençoados por receber uma cópia do que se tornará parte de nossa história de família. Isso lembra nossas famílias que aqueles que fizeram o convênio de ser testemunhos do Salvador do mundo sempre devem esforçar-se para ser generosos com o seu tempo, especialmente no Natal, quando o coração das crianças estão mais ternos. O espírito do Natal nos torna mais caridosos, prestativos e bondosos. Somos ensinados nas Escrituras que tudo que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber, com o conhecimento perfeito, que é de Deus. Esse sentimento que compele até a alma mais empedernida a mostrar bondade fraternal na época do Natal vem de Deus. Quanto mais aqueles que já estão procurando tornar-se semelhante ao Salvador se enchem de amor e compaixão nesta época. O espírito do Natal é o amor cristão. O modo de aumentar o espírito de Natal é estender a mão generosamente para as pessoas a nosso redor e doar-nos a nós mesmos. Os melhores presentes não são coisas materiais, mas a dádiva de ouvir, de demonstrar bondade, de lembrar, de visitar, de perdoar, de dedicar tempo. Aprendi com meu bisavô Stringham que, às vezes, os pequenos e simples atos são os que têm maior impacto. Ao comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo nesta época, comemoremos também tudo o que seu nascimento simboliza, especialmente o amor. Quando vemos pastores, lembremos-nos de ser humildes. Quando vemos os magos, lembremos-nos de ser generosos. Quando vemos a estrela, lembremos-nos da luz de Cristo, que dá vida e luz a todas as coisas. Quando vemos os bebezinhos, lembremos de amar com ternura, compaixão e amor incondicional. Abramos a porta de nosso coração. Estendamos a mão para as pessoas a nosso redor que estão solitárias, esquecidas ou pobres de espírito.
Ao contemplarmos o exemplo e o infinito sacrifício do Salvador, ponderemos também como podemos ser mais semelhantes a Cristo em nosso convívio com familiares e amigos, não apenas nesta época, mas durante o ano inteiro. Oro para que cada um de nós se sinta pleno do amor e do espírito desta época de Natal. Testifico que temos um Pai amoroso, carinhoso, cujo plano de felicidade para nós é a mais sublime expressão de amor. Lembremos sempre de que certa vez bradamos de alegria ao compreendermos esse plano. Testifico que Jesus Cristo, cujo nascimento e missão honramos e celebramos, é a luz do mundo, nosso Salvador e Redentor, nossa esperança, nossa âncora e o autor de nossa salvação. Há grande alegria nesse conhecimento. Que todos sintamos o amor do Salvador em abundância nesta época de Natal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
It is a story that never grows old in the telling. É uma história que nunca envelhece ao ser contada. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo-os em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Achamos extraordinário que o próprio Filho de Deus, o grande Jeová do passado, nascesse neste mundo mortal na mais humilde das circunstâncias. Uma estalagem teria sido suficientemente humilde, mas não era nem isso. Era um estábulo e o bebê foi deitado na palha de uma manjedoura, onde se alimentavam animais comuns. Mesmo assim, a maior condescendência é de que Jesus devesse se submeter à mortalidade, mesmo que tivesse nascido na melhor e mais elegante das circunstâncias. Tal como Paulo, maravilho-me de que Deus tenha enviado seu Filho em semelhança da carne do pecado. Que ele devesse tornar-se um bebê, que ele tivesse de ser uma criança, e depois um homem que sofreu tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, até a morte. Como é que ele, que governava nas alturas do céu, o próprio Criador da terra, deveria consentir e nascer segundo a carne e caminhar pelos cabelos de seus pés, em pobreza, desprezado e maltratado, e no final crucificado? Por que essa degradação quase inconcebível? Jesus explicou: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com fidelidade, Jesus suportou tudo que foi necessário na vida e na morte para expiar, redimir e estabelecer um padrão celestial para os filhos de Deus, para nós. Era essencial que o Filho de Deus nascesse na carne e descesse abaixo de todas as coisas para que pudesse redimir todas as coisas. Paulo se referiu a isso ao dizer que Jesus tinha descido às partes mais baixas da terra para cumprir todas as coisas. Depois, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Na revelação moderna, lemos que ele subiu ao alto, como também desceu abaixo de todas as coisas, no sentido de que compreendeu todas as coisas, para que fosse em tudo e através de todas as coisas a luz da verdade. Verdade essa que brilha. Essa é a luz de Cristo. Jesus foi o primogênito dos Espíritos e o Filho unigênito de Deus na carne. Embora não tenhamos nascido de Deus na carne, somos, tal como Jesus, a descendência espiritual de Deus. Assim, nosso nascimento na mortalidade também é uma espécie de condescendência. E tal como a de Cristo, ela tem um propósito nobre. Tal como Jesus, descemos do céu para fazer a vontade daquele que nos enviou e para alcançar, com a graça de Cristo, a imortalidade e a vida eterna. Será que seria importante para nós, ao buscarmos subir ao alto, também descermos abaixo, pelo menos, de algumas coisas, para que possamos compreender mais plenamente e nos tornar mais semelhantes a Cristo? Se Jesus precisava de certas experiências, seria também necessário que tenhamos alguns desafios e provações para que se nos encham de misericórdias as entranhas, segundo a carne, para que saibamos, segundo a carne, como socorrer uns aos outros, de acordo com as nossas enfermidades.
O Senhor revelou a José Smith, quando ele estava preso na cadeia de Liberty, Missouri, parte do que Joseph ainda teria de sofrer. E depois disse: todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas as coisas. És tu maior que ele? Nesta época, relembro a pungente experiência de Joseph F. Smith, o sexto presidente da igreja, numa época anterior de sua vida, quando era um jovem pai. Ele trabalhava no escritório de dízimos da igreja das 6 da manhã até as 11 da noite todos os dias, pelo que recebia $3 por dia em pagamento de dízimo. Isso significava que ele podia ir à loja de dízimos e trocar seu pagamento comprovante por farinha ou carne ou melado. Pelo menos a família tinha alimento, embora pouco ou nenhum dinheiro. Ele descreveu como se sentiu naquela época de festas, quando já não podia oferecer à sua família um Natal maravilhoso. Saí da velha casa com um sentimento que não consigo descrever. Eu queria fazer algo por meus filhos. Queria algo para agradá-los e para marcar o dia de Natal, diferenciando de todos os outros dias. Mas não tinha um centavo com que fazer isso. Subi e desci a Avenida Main Street a pé, olhando vitrines em todas as lojas, em toda parte. Depois retirei-me da vista da humanidade, me sentei e chorei como uma criança, até que o desabafo da minha dor aliviasse meu coração partido. Depois de algum tempo, voltei para casa, de mãos vazias como quando saíra, e brinquei com meus filhos, grato e feliz apenas por eles. Joseph F. Smith cresceu sem pai, Hyrum Smith. E em sua juventude foi às vezes rude e indisciplinado. Não posso deixar de acreditar que essa experiência, juntamente com outras, ajudaram a transformá-lo no homem forte, terno e espiritualmente sensível, no qual ele se tornou. Assim como o Salvador, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se confiarmos consistentemente na misericórdia do Salvador e olharmos para Ele em cada pensamento, tudo o que sofremos também nos levará a nos tornar pessoas melhores. Mas isso não é tudo. Assim como a experiência do Salvador na mortalidade tem um propósito de redenção, nossas dificuldades também nos prepararão e nos permitirão erguer e ajudar a redimir uns aos outros. No Natal, quando refletimos sobre o nascimento de Jesus e o exemplo de sua vida, estamos mais propensos a tirar de nossas próprias experiências e recursos aquilo que vai abençoar as pessoas, como ele demonstrou. As histórias de pessoas que ajudaram a abençoar umas às outras na época de Natal são muitas. Essa é, sem dúvida, um dos motivos principais pelo qual tantos nos regozijamos nesse feriado. Uma dessas histórias aconteceu há apenas algumas semanas em West Jordan, Utah. Ethan Van Leuven, de 4 anos, tinha batalhado contra uma forma aguda de leucemia desde quando tinha 2 anos de idade. Ele tinha sido tratado com uma droga experimental, com radioterapia de corpo inteiro e transplante de medula. Embora o câncer estivesse em remissão por algum tempo, em outubro deste ano, ele ficou fora de controle e já não podia ser mais tratado. O pai de Ethan, Merrill, e a sua mãe, Jan, se deram conta de que seu filhinho em breve partiria. Quero que ele saiba como estou orgulhoso dele, disse Merrill, por ter lutado esse tempo todo e, em meio a seu desafio, ter sido tamanho exemplo de fé e força para mim. O Halloween estava chegando no final de outubro, o aniversário de Ethan em novembro, e seu feriado favorito, o Natal, viria no mês seguinte. Quando ficou evidente que Ethan não viveria o tempo suficiente para vivenciar nenhum deles pela última vez,
Os membros de sua ala e estaca e outros vizinhos e amigos se reuniram para realizar todas essas comemorações para Ethan em uma semana. O Halloween foi na terça-feira, uma comemoração de aniversário na quinta, a véspera de Natal na sexta e o dia de Natal no sábado. Os pais de Ethan, que tinham geralmente ajudado os outros, estavam então agradecidos, aceitando a ajuda que tanto estavam dispostos a dar. A véspera de Natal, no dia 24 de outubro, teve Papai Noel chegando na casa da família Van Leuven num caminhão de bombeiros. Alguns deram presentes, inclusive um menino de 13 anos, desconhecido da família, que doou sua coleção de pelúcia, que levara anos para ser compilada. Uma estação de rádio local tocou música de Natal por 3 horas à noite para Ethan e sua família. Mais de 150 pessoas se aglomeraram na frente da casa da família Van Leuven, cantando hinos de Natal, e os membros da ala montaram um pequeno presépio no gramado com um bebezinho representando o Cristo menino. A família foi levada para passear em uma carroça puxada a trator pela vizinhança, onde vizinhos tinham decorado suas casas com luzes de Natal. Por fim, Ethan e sua família voltaram para casa para uma comemoração particular de véspera de Natal e do seu dia de Natal no sábado, encerrando sua semana de feriados. Ethan faleceu 3 dias depois, deixando para trás uma família e uma comunidade enriquecida por seu exemplo e por seus próprios atos de amor e serviço para fazer com que os últimos dias de uma criança que sofria fossem felizes. Então, no Natal, as histórias de sacrifício e ministração se multiplicam pelo mundo. Nossos presentes e nosso serviço podem alegrar o coração uns dos outros. A bondade de outras pessoas derrama um bálsamo que cura nossas próprias feridas. Esse é o modo de viver do Salvador. E já que, tal como Ele, descemos do céu para fazer a vontade do Pai, isso não deve ser apenas um evento anual, mas sim o padrão de nossa vida. Em tudo que serve para aprofundar nossa empatia, ampliar nosso entendimento e purificar nossa alma, sua declaração nos reassegura. No mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Regozijo-me em prestar testemunho do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E invoco suas bênçãos sobre todos neste Natal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We express appreciation Expressamos gratidão ao coro do Tabernáculo Mormon e à orquestra da Praça do Templo pela bela música de Natal que encheu o nosso coração. Também agradecemos a todos os que participaram do programa e reconhecemos o empenho de todos os que auxiliaram de qualquer maneira para tornar possível este maravilhoso devocional. O último orador desta noite será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após o discurso do presidente Eyring, o coro encerrará esta reunião com a linda música de Natal, Noite Feliz. Ao sinal do irmão Murphy, a congregação se juntará ao coro para cantar a terceira estrofe deste amado hino. A oração de encerramento será então proferida pelo irmão Devin G. Durant, segundo conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. Presidente Eyring. I am grateful to President Agradeço ao presidente Monson pelo convite para representar a primeira presidência neste devocional de Natal. Sou grato pelas palavras do presidente Uchtdorf e pela magnífica música do coro do tabernáculo e da orquestra. Esta noite, nosso coração achega-se ao Salvador e nosso compromisso de segui-lo foi fortalecido. As belas luzes que enfeitam o centro de conferências são um símbolo da alegria que sentimos. O Salvador veio ao mundo com uma luz destinada a confirmar e celebrar sua chegada. Vocês se lembram do relato? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Naquela noite sagrada, eles foram atraídos em direção ao Salvador. O que viram com os olhos mortais naquele estábulo foi um bebezinho. Mas o que foram verificar era visível apenas por meio de sentimentos espirituais. Sabemos que a luz de Cristo é uma influência e podemos reconhecê-la por seu efeito. O Salvador disse: Pois eis que sou eu quem fala. Eis que eu sou a luz que resplandece nas trevas, e pelo meu poder dou-te estas palavras. E agora, em verdade eu te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem. Sim, a agir justamente, a andar em humildade, a julgar com retidão. E esse é o meu Espírito. Em verdade eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Senti essa luz, essa alegria e esse desejo de fazer o bem quando nossa primeira bisneta nasceu. Olhei para ela e pensei:
Ela parece brilhar com uma beleza que eu não achava possível em um recém-nascido. Em um instante, me dei conta de que a beleza que vi e o brilho que senti quando olhei para o rosto dela vinham de sua pureza e, para mim, pela luz de Cristo. É importante que vocês confiem nessa preciosa capacidade de ver mais do que os olhos físicos podem captar. Não é preciso receber o dom do Espírito Santo para isso. Por exemplo, tínhamos uma vizinha em Utah. Ela era viúva. Por muitos anos, os membros de nossa ala a incluíam nas confecções de colchas e em outras atividades. Ela desfrutava a companhia deles, mas não mostrava interesse pelo Evangelho restaurado. Ela me disse que certo domingo, depois de ter se mudado para o estado de Nevada, ela voltou para seu apartamento sentindo-se sombria, desanimada e solitária. A campainha da porta soou. Ela descreveu o que aconteceu desta maneira. Abri a porta me perguntando quem poderia ser. E ali, na soleira da porta, vi duas belas jovens lado a lado. E senti que vi halos em torno da cabeça delas. Eram as missionárias que tinham ido visitá-la porque minha esposa amava tanto aquela viúva a ponto de pedir a um presidente de missão que oferecesse a dádiva do Evangelho de Jesus Cristo à sua amiga. Fui para Las Vegas para batizar e confirmar aquela viúva. E minha mulher e eu fomos seus acompanhantes quando ela entrou pela primeira vez no templo. Em todos esses sagrados momentos de convênios, parecia para mim haver um brilho em torno dela, assim como senti quando olhei com amor para minha primeira bisneta. Vocês tiveram momentos assim quando sentiram o Espírito de Cristo, como podem estar sentindo neste momento. Isso acontece porque estas palavras são verdadeiras. Toda alma que caminha pela terra, onde quer que more, em qualquer nação em que tenha nascido, não importa se na riqueza ou na pobreza, teve no nascimento uma investidura desta primeira luz que é chamada a luz de Cristo, o Espírito da Verdade, ou o Espírito de Deus, a luz universal de inteligência com a qual toda alma é abençoada. Vocês podem ter sentido a luz de Cristo hoje à noite neste devocional, cujo propósito foi o de lembrar e de celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Todos nós sentimos uma influência que nos fez desejar ser bondosos ou ajudar alguém necessitado. Todos nós sentimos maior desejo de nos afastar do mal. E cada um de nós sentiu o desejo de ser menos orgulhoso, arrogante ou crítico, de ser mais semelhante ao Salvador. Sentindo o puro amor de Cristo, sentimos mais o seu amor pelos outros. A caridade é o puro amor de Cristo. Seja o que for que estejamos sentindo agora, é apenas o princípio. O Senhor prometeu a cada um de nós um futuro glorioso, dizendo: aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Alguns dos que estão assistindo esta noite foram atraídos para estarem conosco na esperança de que encontrariam paz ao enfrentarem as tristezas causadas pela enfermidade e pela morte, que vêm com a mortalidade a nós e àqueles a quem amamos. Testifico que Jesus Cristo é a luz e a vida do mundo. Sim, uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida. Sim, e também uma vida que é infinita, de modo que não pode haver mais morte. Isso é verdade
devido à sua expiação e ressurreição, que englobam todos nós. O presidente Thomas S. Monson, o profeta vivo do Senhor, assegurou-nos isto. Com toda a força de minha alma testifico que Deus vive, que seu Filho amado é as primícias da ressurreição, que o Evangelho de Jesus Cristo é aquela luz penetrante que transforma toda a aurora de desesperança numa manhã jubilosa. Acrescento a isso o meu testemunho. Presto testemunho de que Deus, o Pai, vive e que Ele nos deu a dádiva de seu Filho amado por causa do amor que tem por nós. Sei, tão certo como eu vivo, que o Salvador ressuscitado vive. Ele expiou por nossos pecados e testifico que Ele é a luz do mundo e a verdadeira fonte de consolo, esperança, paz e alegria. Oro para que todos nós nos aproximemos dele, para sentirmos o calor de sua luz e amor. No sagrado nome de Jesus Cristo, a quem adoramos e servimos. Amém.
Our Heavenly Father, Nosso amado Pai Celestial, nosso coração está cheio de alegria e amor por Ti ao encerrarmos esse devocional de Natal. Pai, agradecemos-Te por aqueles que falaram a nós esta noite, por suas palavras de inspiração, pelo Espírito que sentimos e que vieram das palavras deles. Somos gratos pela bela música, esse coro maravilhoso e também essa bela orquestra. Somos gratos a Ti, Pai, por nosso profeta vivo, nosso querido presidente Thomas S. Monson. Oramos para que o Senhor, que ele possa sentir nosso amor e nosso apoio. Oramos para aqueles que estão ao lado dele, presidente Eyring, presidente Duff, e cada membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Pai, agradecemos-Te por Teu Filho Jesus Cristo, ao comemorarmos Seu nascimento nessa época do Natal, que possamos lembrar dos mesmos dons e presentes que Ele deu a cada um de nós, que nós sempre nos lembremos dEle, ao nos esforçarmos para nos tornarmos mais semelhantes a Ele, e nos encerramos no nome dEle, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.